Boa noite a todos, meus queridos. Boa noite. Eu gosto de um boa noite mais animado, né? Vocês já viram, né? Eu falei esses dias para alguns irmãos ali, esse pastor bem tradicional, né? Aí não sei por que ele riu, não sei por que o irmão riu, né? Vamos lá, boa noite bem tradicional assim. Boa noite, meus irmãos. Ah, isto, bem tradicional, é bênção de Deus, pela graça do bom Deus. Deus tem nos dado um bom momento de louvor e exaltação àquele que vive e reina em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor Deus no texto de Mateus, capítulo 7. Mateus 7. Nós vamos ler do versículo 24 ao 27. Mateus 7, do 24 ao 27. Diz assim a palavra do nosso bom Deus: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e a pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu. Porém, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Sendo grande a sua ruína. Vamos orar. Ó Deus, pedimos que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha aquecer o nosso coração nessa hora. Pedimos, ó Deus, que a Tua palavra, que é viva, fale mais uma vez conosco nesse texto, que é vivo da Tua palavra, que tem nos alimentado e tem trazido os Teus princípios para os nossos corações. Seja misericordioso para conosco, em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai. Minha temática dessa noite, olhando esse texto, é desafios da família no novo normal. Desafios da família no novo normal. Eu quero aqui pontuar 4 pontos em especial sobre esse tempo que nós estamos vivendo. As famílias têm passado mais tempo juntos. O home office trouxe todos para dentro das suas casas. E uma rotina diária e uma dinâmica diferente de que muitos não tinham anteriormente. Com a rotina diária, muitos que estavam distantes agora estão próximos. Outros continuam ainda tendo a sua vida profissional quase como igual, mas muitos têm vivido uma diferenciação muito grande nesse tempo. Segundo ponto, muitos casos de pessoas também que perderam pessoas queridas, ou pessoas que perderam parentes e amigos nesse tempo de pandemia. E uma tristeza muito grande assume o coração dessas pessoas, principalmente com o isolamento do restante da sociedade. Apesar da família estar mais próxima, ela se distanciou do outro, daquele que não é da família, do amigo, do parente, daquele amigo mais chegado. E agora poucas vezes tem a oportunidade de estar com aquela pessoa para conversar, para dialogar, para abrir o coração para aquela pessoa também. Mas também muitos casos de famílias que tinham o lar apenas para dormir, apenas um dormitório,
Apenas ele acordava cedo, saía cedo da sua casa, trabalhava o dia inteiro, e quando voltava já era noite, tarde da noite, muitas das vezes até os filhos já estavam dormindo. Por quê? Porque passou o dia inteiro fora, e a casa agora era um lugar apenas para dormir, agora é um lugar de convívio. Outro problema que nós temos vivido nesse tempo é o problema financeiro. Muitas famílias perderam o emprego, pessoas perderam o emprego na família. E algumas delas perderam renda também. Poucas aumentaram. Existe também de famílias que aumentaram a renda nesse momento de pandemia, mas poucas. Mas muitas famílias perderam renda nesse período. E o que isso traz? Traz preocupação, ansiedade, medo. Será que eu vou ter dinheiro para pagar a luz? Será que eu vou ter dinheiro para pagar a internet? Será que eu vou ter dinheiro para cumprir e honrar os meus compromissos? É um problema sério que nós estamos com a sociedade nesse tempo. Problema financeiro. Talvez não seja para você um problema tão sério assim, mas para muitos é um problema muito sério. Para uma pessoa que já tinha uma renda baixa, se perde 10, 15% dessa renda, se já estava apertado, como é que fica depois? Fica mais apertado ainda. E aonde tira? Porque a gente corta o passeio do final de semana, a gente corta convidar alguém para vir na casa, a gente corta ir numa festa de aniversário, mas o pão, o leite, a comida não tem como cortar, a luz. Se você não pagar, vai cortar. São problemas que nós estamos vivendo nesse tempo do novo normal. E diga de passagem, esse problema tende a não diminuir nesses meses que estão para frente. Pelo contrário, tende a aumentar esses problemas. Tende a aumentar. Lembra-se que a ajuda do governo, mesmo tão baixa, vai até dezembro. E já 1/3 da população, já está previsto que 1/3 da população, quando essa ajuda de custo que o governo dá de R$300 parar, 1/3 dessa população irá baixar de categoria, de classe social. Se ela já era C, ela vai para D. 1/3 da população irá abaixar de categoria, é a previsão, por causa desses R$300. A gente fala, mas R$300? Sim, R$300. Talvez para a sua casa não faz tanta diferença, mas para a casa de muitas pessoas que ganham R$300, se ela ganha mais R$300, ela já tem o dobro da renda na sua casa. Faz uma diferença muito grande, Outro desafio que tem acontecido em nosso meio, o meio social que nós estamos vivendo, é a convivência com o medo de que alguns parentes contraiam o Covid, contraiam a doença e morra, e perca pessoas próximas da sua casa. Quem aqui, quando iniciou a pandemia, não ficou com medo de alguém da sua família pegar o Covid-19, ou um parente teu pegar, um pai pegar, uma mãe pegar, e nós começamos a criar uma bolha nesses, para que esses não viessem a contrair a enfermidade. Mas o medo também mata, como também a doença mata. A doença mata, mas o medo também mata. E diga de passagem, mata igual a enfermidade do Covid-19. O medo excessivo te prende, te abaixa a tua imunidade. Você cria um estado de estresse tão grande no seu organismo que você fica vulnerável a todas as coisas que estão à nossa volta. Por isso essa temática é tão importante, desafios que nós temos como família nesse novo normal. Desafios da família que nós temos nesse novo normal. E aí eu convido você a olharmos esse texto sobre Jesus contando a estrutura de 2 casas, a construção de 2 casas, o fundamento de 2 casas. Quando nós olhamos uma construção de uma casa, quando nós olhamos uma casa, nós vemos o quê? Quando nós olhamos a casa, nós não vemos a estrutura, nós não vemos os alicerces, nós vemos o que está acima da casa. Quando você vai comprar uma casa, com certeza você não vai olhar o alicerce, até porque o alicerce está enterrado. O alicerce ele é subterrâneo, nós não vemos. Nós olhamos a cor da casa, nós olhamos a planta da casa, se atende os nossos requisitos. Nós olhamos as coisas externas,
mas nós não olhamos aquilo que é interno. E ao olhar aquilo que é externo, nós precisamos ter uma visão um pouco maior, ou um pouco ampliada daquilo que está à nossa volta. Olhar a arquitetura, sim, podemos olhar, mas não é tudo o que nós devemos olhar. Ao construirmos a nossa vida, ao construirmos a nossa casa espiritual, devemos olhar naquilo que é espiritual e é fundamento para nós nesse tempo. Uma casa fragilizada, uma casa fraca, irá causar ruínas, irá causar prejuízos. No alicerce, ele não é visto, mas é o mais importante do que toda a casa. É o mais importante de toda a casa. Porque um alicerce ruim trará consequências sérias no meio da tempestade. Um alicerce fraco trará consequência em todo o meio. Lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, a parte B do texto fala assim: porque o Senhor não vê como vê o homem. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. É isso que traz o fundamento para a nossa vida. Não o exterior, mas muito mais o interior. Olha que interessante. Nós nos preocupamos tanto com o exterior, nós nos preocupamos tanto com o que está à vista. Se tem cabelo, não tem cabelo, se tem barba, se não tem barba, se o cabelo está branco ou não está branco, né? Muitas dizem que muitas mulheres mudaram o tom de cor do cabelo nesse tempo de pandemia, né? Muitas mulheres, porque o salão de beleza estava fechado, né? Então muitas mulheres mudaram a coloração do seu cabelo nesse tempo. Claro, de forma espontânea e de vontade delas próprias, né? Delas próprias, né? Quando abriu o salão, todas voltaram novamente às cores que estavam anteriormente. Mas muito mais do que a beleza exterior, o Senhor está preocupado com a beleza interior, o coração, aquilo que está diante do Senhor, aquilo que Ele está colocando como fundamento. O conhecimento está posto sobre a construção, sobre a terra, mas o que irá fazer a grande diferença é como foi posto e os frutos que isso irá dar. Mateus capítulo 7, versículo 16, fala assim: pelos seus frutos os conhecereis, pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Olha que interessante, ele fala que pelos frutos iremos conhecer o que está plantado. Pelos frutos iremos conhecer o que está plantado. O que está plantado irá trazer consequências, irá trazer resultados. Se eu planto coisas boas, eu vou colher coisas boas. Ou se eu planto uma fruta, vamos mudar um pouquinho a fala, se eu planto uma fruta boa, de boa qualidade, eu irei colher um fruto bom e de boa qualidade. É interessante quando nós olhamos para esse aspecto de plantação, quando nós não sabemos como funciona a plantação, por exemplo, um agricultor que colhe para plantar também, e ele vai tirar da semente do plantio a sua semente para plantar no próximo ano, ele não pega a pior semente. O melhor do fruto daquela safra, ele guarda. O melhor do fruto daquela safra ele guarda. Por quê? Porque ele precisa de uma boa semente para plantar, para que no próximo ano também ele tenha um bom resultado de colheita. Se ele pegar a melhor semente e comer, se ele pegar a melhor semente e vender, e não reter algo para ele plantar, o que irá acontecer no próximo ano? A sua safra já será
minguada, não será tão bonita, o resultado financeiro já não será tão bom, mas irá nascer. E se a mesma prática irá acontecer no próximo ano, ele não pegar aquela boa semente na sua plantação e plantar uma semente ruim, automaticamente ele terá outra colheita ruim, mais ruim do que a primeira, e por consequência, até o ponto dele não ter mais colheita. O que Jesus está nos ensinando com esse princípio é que quem planta, quem se dedica com o fundamento, quem planta uma estrutura estabelecida na sua casa, por mais que seja difícil, por mais que seja pesado, por mais que seja cansativo, esses um dia irá colher resultados. E como planta então, pastor, esses fundamentos, né, é a grande pergunta, como planta esses fundamentos, como podemos alicerçar uma casa sobre a rocha e não sobre a areia, é a grande pergunta, é a pergunta que nós temos a esse texto. Ele fala, tinha 2 construtores, um construiu a sua casa sobre a rocha, e esse empenhou-se a furar a rocha, a colocar o alicerce sobre a rocha, e outro construtor também foi lá e construiu uma casa sobre a areia, aonde é mais fácil colocar o alicerce. Então, o que é construir sobre a rocha e o que é construir sobre a areia? Alicerce é areia, lugar de casa bonita, mas casa fraca. Essa diferença era algo fundamental e vital. O texto de Lucas capítulo 6, versículo 46 a 49, que nós lemos, ou que é paralelo a esse texto, somos informados de que um homem sábio cavou e lançou o alicerce da sua casa, ao passo que um homem insensato, e o texto chama esse homem de tolo, não cavou coisa nenhuma, e nem dedicou em lançar um alicerce sólido. Todavia as colinas da Palestina, daquela região, é arenosa. Porventura também, aquela região lá da Palestina, as chuvas e as vegetações, melhor falando, elas são pequenas. E quando a chuva cai, a terra essas plantas não seguram a água e começa a ter uma enxurrada muito grande. E mesmo conhecendo a estrutura da região, esse homem, olhando e vendo os problemas que estavam à sua volta, resolve construir a sua casa sobre areia e sem alicerce. As casas que são construídas sobre areia e sem o alicerce, todas eram varridas pela enxurrada quando as chuvas caem sobre essas casas. Ou quando a chuva cai próximo dessas casas. E a enxurrada vem e leva e consome. Agora eu fico me perguntando, por que esse homem investe o seu recurso em um lugar que iria criar dano para o seu bem? Eu fico me perguntando, por que esse homem, ele investe o seu dinheiro, investe a segurança da sua família, a construir em um lugar que certamente iria cair? Eu fico me perguntando por que também que nós hoje estamos lançando, ou podemos ficar lançando estruturas sobre a areia, que certamente irá cair também. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vamos encontrar que aquilo que ele fala de tolo, insensato, é o homem que não glorifica a Deus. É o homem que não busca construir sobre a rocha, que é Cristo Jesus, a sua casa, o seu fundamento, mas sai lançando em qualquer lugar. Tem pessoas que vivem da seguinte forma: pastor, qualquer caminho para mim está valendo. Onde falar de Deus eu estou crendo. Aonde falar de Deus eu estou acreditando, porque falando de Deus é palavras bonitas. E agora, eu falando de Deus, eu vou e escuto com amor e carinho. Mas isso é construir sobre areia.
Isso não é colocar os seus pés diante da rocha que é o Senhor Jesus Cristo e lançar um justo fundamento. Construir sobre a areia é andar em qualquer caminho. Construir sobre a areia é pisar em qualquer lugar. Construir sobre a areia é lançar fundamento fraco e que passa e que acaba. Nesse tempo temos visto as casas que estão construídas sobre a areia e as casas que estão construídas sobre a rocha. É muito certo, é muito claro ver casas desabando, porque o problema não surgiu hoje, o problema não surgiu com o Covid, o problema não surgiu nesse tempo, mas o problema já estava estabelecido na sua casa, por não lançar um bom fundamento. Mas o que fazer então agora? O que fazer então agora nesse tempo de pandemia? Aonde as estruturas estão se abalando, aonde as trincas estão aparecendo, aonde as rachaduras estão mostrando que a casa está sofrendo e está padecendo. É importante olhar para Cristo nesse tempo. É importante olhar para Cristo e começar a construir uma nova casa, com um fundamento certo, com aquilo que é estabelecido diante do Senhor. Ele quer mudar a nossa vida. Ele quer cuidar de nós como filhos que nós somos. Ele quer nos abençoar. Isaías 28, versículo 16. Isaías 28, 16. Fala assim: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já aprovada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. Eu coloquei uma pedra assentada, solidada. Quem crê nele, nós podemos fazer uma referência, tem a vida eterna. Porque ele está falando de Jesus Cristo, que é a pedra angular. É a pedra viva, é onde o fundamento deve ser estabelecido. Isaías já estava profetizando, nós não precisamos da areia, porque a pedra a qual nós vamos construir, estamos construindo, é Cristo Jesus. E percebe o oposto que está sendo relacionado. A areia não é sólida, a areia não é assentada, a areia não é edificada, mas ele fala, olha, coloquei sobre Sião uma pedra, pedra já aprovada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge, aquele que crê não foge. Olha que interessante. A areia não é assentada, não é edificada, não é fortalecida, pelo contrário, ela é fraca, fútil e não serve para alicerce da nossa casa. Vai servir para outras coisas. Vai servir para fazer massa, vai servir para fazer reboco, mas não para ser alicerce. Nós, nesse novo normal, devemos olhar para Jesus Cristo, que é a nossa rocha, que é o nosso segundo ponto nessa noite. A rocha, um lugar de casa bonita e forte. Areia não é um lugar de casa bonita e forte, pelo contrário, fraca, mas até bonita. Fraca, mas até bonita. Mas a rocha é um lugar de casa bonita e forte. O homem sábio sabe aonde deve construir a sua casa. O homem sábio sabe aonde é o alicerce correto e fundamental. O homem sábio, ele consegue olhar e ver aonde pode construir a sua casa. Talvez você possa estar pensando, mas pastor, hoje a gente pode construir a casa onde nós queremos. Aonde a gente quiser construir a casa, a gente pode construir. É verdade. É verdade. Fui na Coreia e lá eles pegaram um espaço do mar, aterrar aquele espaço do mar
Fizeram todo um sistema de contenção, jogaram o mar mais para dentro e uns 400 metros o mar para dentro e construíram prédios gigantes naquele lugar. Gigantes. Mas por quê? Porque eles não foram tolos. O que está sendo estabelecido aqui não é apenas aonde construir, mas como construir. O problema de construir sobre areia é que esse homem não lançou o fundamento, não lançou a base correta, não usou os recursos corretos, mas ele usou o mais fácil, o mais rápido, o com menos custo, e achando que o problema não iria vir sobre ele e nem sobre a sua casa. O problema é quando nós achamos que o problema não irá nos alcançar. Mas vai. Cada um de nós irá passar momentos de chuvas e tempestades nessa vida. Nós estamos passando em tempos de pandemia, de tristezas e angústias. Nós devemos olhar e ver que no Senhor deve ser a nossa força. Veja o que a palavra de Deus fala lá em Mateus capítulo 6, versículos 19 e 20. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, aonde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus, onde traça e nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Não acumuleis. O que ele está falando não é uma briga contra as riquezas. Ele não está falando que a gente não pode ter recursos, não é isso. Mas ele fala que o maior recurso é no céu. O maior recurso é algo espiritual, não é algo carnal, não é algo que possa ser corrompido, destruído. Mas a palavra vem para nós trazer o intuito e o propósito de servirmos ao Senhor. Ninguém pode lançar outro fundamento. Ninguém pode lançar outro fundamento. Está lá em 1 Coríntios 3, 11. Ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundamento da nossa vida. Jesus Cristo é a base da nossa casa. Jesus Cristo é a pedra angular. Jesus Cristo é o Deus a ser exaltado. Jesus Cristo é o Deus acima de todas as coisas. Eu quero ler o último texto dessa noite, 1 Coríntios capítulo 10. Eu quero ler o versículo 4 em especial. 1 Coríntios 10, 4. E beberam na mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e essa pedra era Cristo. E essa pedra era Cristo. Olha que interessante. Beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e essa pedra era Cristo. Cristo é a pedra angular, rejeitada por muitos, mas a base para o nosso lar e nossa casa. Talvez você possa estar passando um momento difícil, um momento fácil, um momento fundamental na sua vida, um momento onde as chuvas possa estar te assolando, vindo sobre a sua casa, e as enxurradas, o barulho do vento, barulho da água, da chuva, vindo sobre você. Mas em todo momento, Cristo deve ser a nossa estrutura, a nossa base, o nosso alicerce. Porque sem Cristo nós só temos a areia. Cristo é a nossa estrutura, é o nosso alicerce. Que todo e qualquer passo que nós possamos dar, seja dado com Cristo e por meio de Cristo. Que Ele seja a nossa rocha e a nossa obediência seja a palavra dEle, para que a nossa prática seja uma prática cristocêntrica, centrada em Cristo. Eu quero concluir a nossa mensagem essa noite, desafiando a nós, quando estamos passando pela chuva,
Como vocês têm vivido no meio da tempestade? A enxurrada não para de passar por nós. A enxurrada não irá passar a ponto de que venha nos derrubar se nós estivermos sobre a rocha. Mas se nós estivermos sobre a areia, com certeza a nossa casa irá se abalar. Eu quero pontuar aqui 5 desafios em meio à tempestade do Covid que nós temos vivido. O primeiro desafio é as famílias conviverem com uma harmonia saudável, uma harmonia preciosa, uma harmonia diante do Senhor Jesus Cristo. É o primeiro desafio que nós temos como família do povo de Deus. Sermos e termos a harmonia em nossa casa. Mas como viver em harmonia? Primeira coisa, deixar o amor do Senhor entrar em nossas vidas e em nosso lar. Viver com o amor e o respeito mútuo nesse tempo é fundamental. O segundo desafio para a família nesse tempo é os problemas familiares já existem. O Covid só fortaleceu os problemas, ou seja, aproximou as pessoas que vivem ou que estavam com problemas em seus corações, em seu relacionamento. O que antes era apenas uma toalha molhada em cima da cama ou um tênis deixado na sala, hoje tornou muito maior ou inúmeros problemas com essa aproximação. E o desafio é viver junto e o que depender de nós manter a paz. O terceiro desafio é os novos problemas vão e poderão surgir. Com a convivência, com a aproximação, com certeza, outros problemas, além do que estavam, podem e virão sobre o nosso lar. Mas tudo irá depender como nossa casa está estabelecida, aonde está construída. O quarto desafio que nós temos é também aproveite o isolamento. Aproveite o isolamento para fazer o que você não podia fazer no meio da pandemia ou fora da pandemia, quando você estava longe da sua casa. Aproveite o isolamento lá, de longe dos outros, para viver o aproximamento na sua casa, a aproximação da sua casa, a aproximação dos seus. E não viva longe, isolado também dentro da sua casa. Porque muitos lares, muitas casas, apesar de estar próxima, vivem isolados. Em muitos lares, com muitos filhos, com muitos maridos, apesar de estarem vivendo do mesmo teto, debaixo do mesmo teto, estão isolados. Estão cada um no seu quarto, cada um na sua casa, cada um no seu espaço, cada um assistindo o seu programa preferido, na Netflix, cada um com um ponto de acesso, ou seja, pela televisão, pelo celular, pelo tablet, pelo computador, mas vivendo cada um no seu cantinho. Não faça isso, mas viva a aproximação e aproveite esse tempo para mudar esse relacionamento e focar no relacionamento mútuo no nosso lar. Quinto desafio é manter uma rotina ativa em sua casa. Não perca o foco. Mantenha uma rotina ativa. E essa rotina ativa é de viver o fundamento do Senhor Jesus Cristo com orações, com leitura da palavra de Deus, com a centralização da sua vida em Cristo a cada dia e a cada momento. É um desafio para nós nesse tempo, de viver essa aproximação. Conviva harmoniosamente, é o primeiro desafio. Segundo desafio, se fortaleça para vencer as lutas e os problemas de hoje. Terceiro, os problemas novos poderão surgir, esteja atento para esses problemas. Aproveite o isolamento também dos outros para se aproximar na sua casa e mantenha-se uma rotina ativa de viver a graça, o amor e o desafio que o Senhor Deus quer para a nossa vida. Somente assim podemos construir um lar, uma família, uma casa fundamentada no Senhor Jesus Cristo. Para ter um lar em Cristo,
eu tenho que ter Cristo no lar. Não dá para ter um lar do Senhor Jesus sem Cristo em nossa casa. Convide Cristo a entrar na sua casa e a te abençoar e a te fortalecer para ter uma casa solidificada e fortalecida no Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar com você nessa hora. Nossos irmãos da banda irão subir, irão cantar um cântico. E eu quero, nesse momento, fazer um momento de desafio para a igreja. É o momento de nós orarmos e clamar ao Senhor Jesus Cristo. Gostaria que você abaixasse sua cabeça, fechasse os seus olhos. Eu quero orar com você e por você nessa noite. Gostaria que você que está se sentindo fraco no meio dessa tempestade, ou precisando de algo na sua família, na sua casa, tem uma luta que você não está conseguindo vencer, você está precisando de uma oração, está se sentindo fraco, que a casa está trincando. Eu gostaria que você que está sentindo isso no seu coração, se fosse outro tempo eu ia chamar você para vir aqui na frente, mas não dá. Mas eu quero convidar você que quer uma oração nesse intuito, a ficar de pé. E nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Vamos pedir que o Senhor Deus fortaleça e guarde cada coração e sustente cada vida para a glória do Senhor Jesus Cristo. Se vocês querem uma oração, quero convidar você a ficar de pé para nós orarmos. E pedir que o Senhor Deus venha derramar graça, paz, amor e te sustente no meio das dificuldades dessa vida. Todos nós passamos momentos difíceis, mas com o Senhor Jesus nós seremos mais do que vencedores, porque Ele é a nossa base, Ele é o nosso alicerce, Ele é o nosso tudo. Ó Pai, ó Deus, a tempestade, Pai, vem assolando a nossa casa, chacoalha as janelas, o vento nos dá medo. Ó Pai querido, muitas vezes essas lutas, entra dia e sai dia, e elas se mantêm ainda, não passam, não acabam. As nossas forças começam a sucumbir. Ó Deus, quero interceder por esse meu irmão, por essa minha irmã que se colocou de pé. Quero clamar ao Senhor, que o Senhor venha derramar graça na vida deles, que o Senhor venha sustentá-los com o seu amor. Pai querido, que cada casa seja uma casa alicerçada no seu doce e santo amor. Ó Deus, Pai querido, que cada família venha sentir a Tua doce presença, e que o Teu milagre venha sobre essa casa em nome do Senhor Jesus. Tu és o Deus a ser adorado, engrandecido, Pai, e por isso nós clamamos ao Senhor. Ó Deus, Pai querido, que o Teu louvor e a Tua glória seja vista nessas famílias, e que em nome do Senhor Jesus, Pai querido, aqueles que estão cansados, estão vendo a casa chacoalhar, ó Deus, Pai querido, que o Senhor venha arrebatar essa casa da areia, e estabelecer na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Pai querido, conserta as trincas, fortalece alicerces, trabalha, ó Pai, a estrutura de cada um de nós, e que possamos crer e ver que o Senhor está presente em nosso meio, que o Senhor, ó Pai, é a nossa base, é a nossa estrutura, é o nosso viver, é o nosso respirar. Sem Cristo nós não conseguimos andar, Ele é o Senhor da vida. Pai querido, fortalece essa família, cura, ó Pai, os enfermos, cura, ó Pai, os enfermos, fortalece, ó Pai, os oprimidos, fortalece aqueles que estão passando por depressão, por tristezas e angústias. Cuida, ó Pai, daqueles que estão passando por problemas financeiros. Abre, ó Pai, a porta de emprego. Sustenta, ó Pai, esses com um amor eterno vindo dos céus.
Deus Pai querido, fortalece as nossas vidas em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Fortalece-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Estás acima de poderes, tu estás acima de príncipes e reis, pois não existe sabedoria humana frente à tua imensa criação. Tu estás acima do que se ouviu, tu estás acima de tudo que se viu, das riquezas e todos os tesouros. O teu reino já chegou a nós. Foi na cruz que Jesus sofreu, e sem amor o povo humilhou. Mesmo eu, sendo pecador, sem merecer, mesmo assim, Jesus me amou.
mesmo assim, Jesus me amou. Você pode ficar de pé, nós vamos orar encerrando o nosso culto. Mesmo sendo pecadores, mesmo errando, o amor de Deus não se aparta de nós. Gostaria que você levasse isso para sua casa nessa noite. Gostaria que você colocasse os seus pés sobre a rocha que é Jesus. Mas é os dois pés. Porque a gente coloca um pezinho lá e um pezinho cá. Pisa com os dois pés. Porque está estabelecida. Porque é rocha. Porque é o Deus eterno. Que não nos abandona em momento nenhum. Que a tua casa seja assim, fortalecida e firmada em Cristo. Ó Pai, sem o Senhor, ó Deus, nós não somos nada. Precisamos, ó Pai, do seu amor, da sua graça. Fortalece, ó Pai, cada um de nós. Por causa do seu amor, por causa do Senhor, Pai, por causa do Senhor, que o teu favor venha a nosso respeito, venha a nós. Teu milagre, Deus, teu sustento, tua paz, teu cuidado, em nome do Senhor Jesus. Ampara, Pai, as nossas vidas. Sustenta-nos, ó Deus, a cada tempo, porque precisamos encarecidamente do Senhor. Sem o Senhor nada podemos fazer. Grande, ó Pai, é o teu nome. Deus de graça e misericórdia. Deus que nos deu Jesus Cristo por causa do amor eterno. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos amou primeiro. Pedimos, ó Deus, que nesse tempo de tristezas, angústias, medos, essa graça, esse favor venha em nós e através de nós, em nome do Senhor Jesus. E agora, irmãos, que o Deus eterno, de misericórdia, de graça, de fidelidade, de amor, e o doce sacrifício de Jesus Cristo a morrer naquela cruz por nós, pagando o preço pelas nossas almas, se esvaziando, morrendo e ressuscitando ao terceiro dia. E a manifestação do doce Santo Espírito habitando em cada um de vós. Esteja com todos vós e com todos vós permaneçam, hoje para todos sempre. Amém, Pai.